Olha lá, o que é aquilo lá? Os comentários aparecerão aqui. Bom dia, Pai do Senhor Bom Jesus. dia, paz, irmãos e irmãs. Estamos lendo aqui, ó. Tá diferente hoje. Mudou algumas coisas. Bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja no seu lar, né? Que você possa sentir a presença do Pai querido aí, juntinho, né, irmãos? Vamos louvar, agradecer, bem dizer a Deus por tudo. Em tudo dai graças. Amém, Jesus. Seja grato, né? Pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, Pai Santo, Pai querido. Amém, aleluia, amém. Graças nós te damos por mais um dia, Pai, essa terça-feira. Seja uma terça-feira na sua presença. E se o Espírito Santo esteja presente conosco em todos os momentos, nos dando força, nos ajudando, nos carregando para que nós possamos não se desviar do caminho, em nome de Jesus. Amém. Colocamos nossa vida, nossa presença, nosso trabalho, repreendendo todo tipo de mal, Vou pegar meu tudo caderno. que não provém de Ti, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Quero colocar os irmãos que nos pediram oração, alguns irmãos que estão atribulados, que seja repreendida toda situação, toda potestade, todo dominador, toda hoste do inferno que vem a tirar a felicidade, tirar a paz, seja repreendida pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Estamos orando pelo Bruno, filho do Daílson, pela Rosângela Aparecida, pelo João da Clemência, pelo Sebastião, irmão da Edna. Coloca a sua mão, Pai. Pela Renata, Poderosa. pela nossa irmãzinha amada, querida Gilvita, pela Jaqueline, pela Patrícia que está entubada, o Davi, Deus, nós te entregamos o menininho Davi, a Raquel, a pastora Anice, o Hermes, minha cunhada Zilda, a Vitória Gabriele, o Cula, o Samuel, Benjamin, O Washington, José Henrique, o Washington, a Paola, a Gilcélia, o Arthur, Davi, Vanessa. Oh Deus, quantas pessoas aqui, o ó. Hermes, você falou? Já falei. E a Zilda. Já também. A dona Naíra, a Rosângela. Oh, todos. Olha quanto nome, né, irmãos? E tem mais nomes aqui. E a gente vai colocando tudo na presença desse Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus alcance cada um. Lave com teu sangue precioso, Pai. Cura, liberta, em nome de Jesus. Cura, lava por completo, Senhor. Aquele sangue que um dia foi derramado ali na cruz por amor a cada um de nós possa lavar as enfermidades, curando todas as vidas, todos os enfermos. Visita cada um, aquele que está num quarto, trancado por depressão, síndrome do pânico, borderline, Senhor. Quantas pessoas estão neste momento, Senhor, se sentindo sozinhas, abandonadas, que elas possam sentir o toque do Teu amor, que a Tua presença se faça com cada um deles, Pai. Tira todo espírito mau, toda depressão, Pai. Arranca do meio desse povo, Senhor. Entra nessa escuridão e seja luz para cada um deles. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor. Tira toda a ansiedade, Pai. Pessoas que estão Tira enfermas. todo o medo do amanhã, Tira Senhor. o medo, Pai. Tira toda a insegurança. Tira, Senhor, toda dor no peito, toda dor no corpo, Senhor, que vem sendo trazado por... Senhor. Entra com teu sim, poder, Senhor, entra, trazendo Pai, cura, com Senhor. teu poder, Senhor. Colocar a coluna do Fabiano, as costas Sim, do Pai. Fabiano. Ana, dor. bom dia. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. E Entregamos o o Senhor Fabiano, a pode colocar dor tua mão dele, o corpo dele. Poderosa sobre a sua vida, trazendo cura. Cura, libertação, Sua em palavra nome vai de falar em Jesus. Jeremias: sara-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me, e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém. Em nome de Jesus, nós colocamos esses irmãos na Sua presença, porque de Ti provém
todas as coisas que nós precisamos, todas as nossas necessidades, que o Senhor possa suprir na nossa vida, para aquele que crê no seu poder, na sua majestade, e que o Senhor possa estar presente com esses irmãos, Pai. Não por nosso merecimento, porque nós somos humanos, falhos e pecadores, mas pela sua graça e pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs, e o Senhor possa alcançar essas pessoas que estão sofrendo de câncer, sofrendo de labirintite, sofrendo de problema na coluna, na perna, nervo, dores intensas, Pai. Em nome de Jesus, entra, Senhor, com o Teu Espírito Santo, com a sua cura, sua magnificência sobre a vida de cada um, seu poder, e mostra que o Senhor é o Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Que o seu nome seja glorificado. Abençoa a família da Ana, né, Ana? Todos, cada um deles seja alcançado, né, meu irmão? Santo é o seu nome. Amém, amém. Poderoso é o seu nome, obrigado. E eu queria manifestar hoje uma palavra de sentimento, porque hoje de manhã, quando nós fomos orar, eu estava pedindo para Deus uma palavra assim, ó. Eu ia nem pedir. Olha que interessante que é. A Célia, você tem uma palavra? Não, antes de orar. Falei, não, ainda não. E aí eu ia orar e eu ia falar assim, que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa, né, nos dar todos os nossos pedidos do nosso coração. Eu ia falar essas palavras. E na hora que eu ia falar, Deus falou no meu coração assim, ó: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha, veio na minha mente isso, enganoso. Aí eu pedi outras coisas. A gente tem que falar para o Senhor, seja feita a tua vontade, né? Na nossa na vida. hora, que interessante, eu falei, a palavra é essa. Célia, a palavra é essa. Irmãos, abre a Bíblia em Jeremias capítulo 17, no versículo 9, vai falar assim, ó: que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto, porque ela está enraizada na água, né? Está enraizada na umidade. Depois ele vai falar assim: enganoso é o coração, olha, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração do homem. Ele vai falar assim, ó: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quando o profeta Jeremias falou isso, irmãos, é por causa daquele povo que tinha uma natureza perversa, coração perverso, enganoso, tendência do homem, que ele sabia que ele era o profeta, de se afastar de Deus e seguir os seus próprios caminhos, né? Esse negócio de Deus é bobagem. Religião é feita para enganar o homem. Eles falam isso todo dia para mim, todo dia. Esse negócio de religião é bobagem, é para enganar os homens, para roubar. Mas a palavra de Deus, ela vai falar assim, que Deus conhece nosso coração e prova os rins. Quando ele fala prova os rins, ele está vendo o interior de cada pessoa. A tua força, né? Ele vê o seu interior, o seu íntimo. Depois ele ainda vai falar isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações, né? Ele vai falar isso. O profeta Jeremias descreve a natureza do coração humano por causa disso aí, por causa dessa tendência de o homem se afastar de Deus. Ela lembra aqui a importância de a gente reconhecer a nossa própria natureza do coração do homem, como ele pode ser enganoso. E aí, nós temos alguns exemplos também no Evangelho, 2 no Evangelho. A Célia abriu, falei para ele deixar aberto em um aqui, Marcos, é Marcos que eu pedi para você abrir.
Então tá, enquanto isso eu vou procurando Mateus aqui. Marcos 7, 21, 23. A Célia vai ler, porque eu não estou aberto nela. Vai, Célia. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males contaminam o homem. Por quê? Porque o coração do homem não presta. A natureza é pecaminosa desde o nascimento. Já nasce com isso. Então, se a pessoa não for Firme em Deus, fortificada, não, ela tem que ser alimentada, sério. pela palavra. Uma criança nasce, você vai pregando para ela o amor, você vai educando uma criança. Você pega uma criança igual o Huguinho, igual o Hendrick, que é pequenininho, desde pequenininho você vai ensinando, olha, isso não pode, é feiura. Começa desse jeito. Não, a tendência deles é se defender, né? Não, olha, aí você vai educando ele. Quando ele tiver maior, você vai ensinando a palavra, você vai colocando as coisas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, sabe? Como proceder no meio dos outros. Mas mesmo assim, ainda tem muitos mas que é não... por a natureza da pessoa. Existem pessoas que que nascem não mudam, ruim e morrem ruim. Porque eu conheço muitas pessoas que os pais são uma bênção, sempre falou da presença, sempre mostrou Deus, sempre pregou a palavra, mas a pessoa ela não aceita, o filho não aceita, né? Não. Eu conheço vários. E tem várias né? pessoas. Mas para não deixar em branco, por causa que eu escrevi, a Célia leu Marcos, né? Mateus 15, 18, 20 está escrito assim, ó, mas o que sai da boca vem do coração e contamina o homem. Do coração saem maus pensamentos. Aí está a mesma coisa que a Célia leu no outro evangelho. Porque saem os maus homicídios, adultérios, fornicações, frutos, falsos testemunhos, blasfêmias, coisas que contaminam o homem. Walter, Deus abençoe você e sua família. É Walter? Walter Alvarenga. A paz, bom dia, a paz do Senhor. Então, essas coisas que contaminam o homem e não comer com as mãos por lavar. A minha mãe falava uma coisa, acho que ela está certíssima, porque está aqui na palavra, né? Sim. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 15, isso daí não é um dito popular, é uma palavra bíblica do Evangelho. A boca fala do que o coração está cheio. Mas o que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem. Aí, por isso que a gente não deve lhe pedir o que o coração, nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Né? A gente às vezes quer uma coisa, mas Deus está vendo que aquilo lá não é para você, que aquilo não vai dar certo na tua vida, mas a gente fica insistindo, pedindo, né? Oh Deus, faz que acontece isso, faz que acontece isso, e Deus está vendo que aquilo lá não vai ser bom. Vou te falar o teu coração é enganoso. Teve uma ocasião que Jesus chegou com os apóstolos, os lugares, não lembro ainda onde não. Fala aí que eu vou. E ele chegou para comer e alguns não lavaram as mãos, até no cotovelo, era para lavar. E aí o cara fala lá, estão comendo, vai se contaminar com a mão suja. Jesus falou assim, ó, o que contamina o homem não é sai. O que entra, é o que entra, na boca, o que sai. Mas é o que sai da boca. Mateus ele vai falar isso no versículo 20 do capítulo 15. Ele vai falar assim, são estas coisas, ó, quais as coisas, ó? Maus pensamentos, homicídios, adultério, fornicação, furto, falso testemunha, blasfêmia. Olha o que Jesus fala. Essas coisas contaminam o homem, e não comer com as mãos sem lavar. Irmãos, né? A palavra né? E graças eu te dou porque o Senhor me deu essa palavra de manhã, bem cedinho, quando a gente estava orando, que o Espírito Santo possa ter falado
como falou comigo, posso falar com você também que vai ver essa live daqui a pouco. Que a nossa boca seja Que a nossa boca seja abençoada. Abençoada, para abençoar, nunca para amaldiçoar. Ontem eu estava falando pro Elcio, eu falei assim, Elcio, no mesmo rio, ele não tem água doce, não provém água doce e água salgada, né? Então, ou você conhece um cristão pelo falar dele, né? Pelo que ele fala também, porque você tem que reparar, se a pessoa se diz cristã e ela continua falando os mesmos palavrões, falando das mesmas maneiras, contando as piadas imundas, como que ela pode depois ir lá dentro de uma igreja e ministrar uma palavra? Não dá, né, irmãos? Nós precisamos de estar sempre ou é ou não é. mudando. Deus fala assim, ou quente ou frio, morno eu vomito. Olha, isso daí é sério, irmãos. Morno eu vomito. Um dia eu vi uma coisa tão feia aqui em casa, muito feia. Eu não era cristã, né? Eu estava aqui em casa com um pedreiro e uma pessoa que se dizia cristã chegou aqui para chamar o pedreiro. Se dava para mim chamar o pedreiro. Eu falei, dá. Ela começou a falar tanto palavrão, tanta coisa suja. Olhei para ela e fiquei assim, ó, indignada. Falei, ô Senhor, que triste, né? Olhar e ver uma pessoa que se diz cristã com uma boca tão suja, sabe assim, uma coisa tão... Umas palavras que uma mulher, nem uma mulher falaria, né? Quanto mais cristã. Aí aquilo lá me deu uma indignação, irmãos. Aí eu falei assim, como é importante a gente ter um bom falar, sabe? Falar coisas de bênção. Quem que entrou agora? A Edna. Bom dia, Edna. Walter, Ana. Eu falo Valber. assim... É Valber? É Valber. O Valber, aí entrou Ô Valber, desculpa, é que eu não consigo enxergar direito. Natália, bom dia, Natália. Deus abençoe, Natália. E essa palavra, irmãos, possa ser uma palavra assim, como Deus falou no meu coração, quando eu ia fazer uma oração e eu pedi, Senhor, não, o Senhor possa atender os pedidos do nosso coração. Nesse momento, Deus falou para mim assim, ó, em pensamento, assim, veiramente, né? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí eu falei, desculpa, não vou pedir nada que está pedindo no meu coração, não. Meu coração é enganoso. Passagem de Jeremias. E aí eu fui procurar no Evangelho para ministrar hoje, outra vez, para quem entrou agora na live, só para nós fazer uma oração e encerrar a palavra. E em Mateus, o Evangelho de Jesus, Mateus 15, 18, 20, vai falar assim, mas o que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, e não comer com as mãos sem lavar. Jesus deu uma pregada neles, que eles ficaram por causa do hábito, do costume, está comendo com a mão sem lavar, isso é imundo, e Jesus falou, imundo é o que sai da boca de vocês, não é o que sai, não o que entra, amém? Então vamos vigiar, vigiar, mudar, né? Mudar de atitude, retroceder, conversão é converter, o que você era não será mais, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor... Orar para que Deus seja feita a vontade dEle para cada um de nós, né? Não a nossa vontade. Porque a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Né? E nós não sabemos o que é melhor para nós. Eu estava, semana passada, faz 3 semanas eu ia pregar no núcleo das mulheres. E eu não tinha uma palavra. Fui estudar uma palavra. Fui pedir uma palavra para Deus. E Deus me deu a palavra do profeta Jonas. E eu preguei o livro todinho de Jonas. E olha o coração dele.
como que era? Um profeta e homem de Deus. Por não querer que aquele povo, que Deus falou assim, ali tem 120 mil homens, ele falou só de homens, hein? Tinha quase 600 mil pessoas naquela cidade, naquele momento. Em Nínive. Em Nínive. Que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. E eu estou mandando você ir lá e pregar para aquele povo, porque não, eu quero agora... curar aquele povo. E sabe o que ele fez? Não quis, não. Não, mas olha agora. Agora, irmãos, entre nós tem milhares e milhares de pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Não sabem. E o Senhor pede para cada um de nós, né, para que Ele abriu o nosso entendimento. E o Espírito Santo foi derramado sobre nós quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para ministrar a palavra, para que todos se arrependam e sejam salvos, como os ninivitas, né? Que eram umas pessoas tão ruins, né? Eles eram um povo tão mau. Eles eram ruins, mas cruéis. Que Deus teve misericórdia, que Deus quis salvar aquele povo. Da mesma maneira, Deus quer salvar o nosso povo. Quantos estão perdidos agora aí no mundo, vagueando, sem direção, sem rumo? Droga, álcool, prostituição, droga, tudo que não presta, o inimigo está levando, né? Jogando direto na boca do inferno ali. Eu estava conversando com um andarilho, pessoa de rua, ele não quer. Mas o nosso Deus, ele entra para dizer, eu te amo, filho, volta para mim. Você tem chance, vamos viver a vida eterna juntos, né? Aqui tudo é passageiro, tudo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Nós estamos fazendo uma caminhada em direção à terra prometida. Deixa eu falar uma coisa muito Jesus séria. virá, isso é certo. Edna, né? Natália, Dona Ana, todos que entraram na live, Valber. Em todos os lugares que você vai levar a palavra de Deus, presídio, casa de recuperação, FEBEM, antiga FEBEM nas casas, todos que eu já fui, eu vou afirmar com vocês com toda certeza absoluta, porque eu estou falando para você que eu fui. Todos os lugares que a gente vai orar para as pessoas, 99% das pessoas são cristãos desviados. Todos conhecem a palavra. E vou falar mais. Todas essas pessoas que andam na rua pedindo. Aí eu conversando com um lá em Franca, na minha casa de Franca, que eu estava lá limpando, que chega, dá para você me dar 10 reais aí, eu capino essa calçada tal. Você vai conversar com a pessoa. Era um levita, carinho, tocava na igreja. Um levita, um homem que é músico, jogado na rua por causa do crack, abandonou a família e conhece a Bíblia de ponta a ponta. Ele chegou para mim a ponto de falar assim, eu vendi a minha primogenitude por um prato de lentilha. Só fala isso quem conhece a palavra de Deus, senão ele não falaria. E aí eu dei uma bronca espiritual nele, falei, cadê tua mãe, tua esposa, você tem filho? Tudo tem. Tem mãe, tem filhos, tem tudo. 4, 5 anos que não vê a mãe e mora na mesma cidade, jogado na rua, numa sarjeta por causa de um crack. Por quê? Porque o enganoso é o coração do homem. Eu não preciso disso, eu vou sair da igreja, vou abandonar tudo, eu vou viver minha vida e eu tenho controle sobre mim, e não tem. E não tem controle. Nós não temos controle sobre nós, só o nosso Deus. Porque né? A pessoa não se rende. Muitas vezes você sai da igreja, na igreja eles me magoaram, no mundo ninguém te magoa, fora da igreja ninguém te magoa. Só que você não sai do mundo, você sai da igreja, largou a igreja. O apóstolo Paulo fala isso. Seria necessário sair do mundo. Se você não quiser. Bom dia, Maria, Bom dia, com alegria. Se você não quiser conviver com ladrões, ele vai falar roubadores, adúlteros. Só que. Seria necessário. Deixa eu falar uma coisinha que eu estava falando. Quando você sai da igreja, né, você abandona a fé. Aí você vai para o mundo, fala, eu vou cuidar da minha vida, eu não preciso de religião, não preciso de igreja, não preciso de nada. O inimigo, ele já vem com o prato pronto, irmãos. E é um prato bonito, né? Às vezes é uma mulher,
às vezes é a droga, às vezes é o álcool, mas ele vem com um prato pronto para você, porque você já deixou da presença do Senhor. E ali o inimigo vem para te seduzir. E ele te seduz com mulheres, com droga, com vícios, né? E você cai, por quê? Porque você está longe da presença do Senhor, né? O Espírito Santo já não habita mais ali em você. Então, você já não é toda hora, quando nós que somos cristãos, quando nós fazemos algo errado, o Espírito Santo que habita em nós, no mesmo instante, ele vem nos confrontar, falar, olha, isso não é certo, né? Você para um pouco e fala, irmãos, quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa, aí vem aquele pensamento negativo, aí você fala, o Espírito Santo fala para você, não, isso não é de Deus. Na hora, você chacoalha a cabeça e fala, não, sai, espírito maligno. Porque Deus te dá discernimento, Deus te dá força para você continuar a sua caminhada mais longe da presença de Deus. Exatamente. É na lama, é na sujeira, é o que o inimigo traz. A Célia a Célia contou uma história ontem, acho que essa semana aí. Não lembro. Ela contou a história do pastor que repreendeu um jovem. Ah, sim. Porque o telefone dele tocou no meio dentro do culto. culto. E ele parou o culto, falou, onde já se viu o telefone tocando? E ele ficou muito envergonhado. Ele ficou envergonhado porque ele não desligou o celular, nem colocou no modo avião, nem abaixou o som, nada. E ele falou, quer saber, eu não vou vir mais nessa igreja não. Abandonou a igreja. Vou vir mais Levou igreja, uma bronca, abandonou a igreja. Vou sair fora disso, isso aqui não é de Deus não. Vazou, foi embora. Chegou no bar, já sentou lá e já falou assim, ô garçom, me traz uma gelada. O garçom trouxe, me dá um quebra-gelo também. Aí já deu uma pinguinha, tomou, derrubou a cerveja. O garçom, não, nossa, desculpa, não se preocupa não. O inimigo faz isso. Já veio lá, que é isso? Imagina, derrubou uma cerveja. O que é uma cerveja? Nada. Limpou, já passou um paninho, já continuou. Aprende uma coisa. Satanás está sempre pronto para te acolher. Sempre, irmãos. Ele vem de bandeja. Prontinho para te receber de braços abertos. Ele oferece. Olha como eu falei antes, o profeta Jonas. Quando Deus mandou ele para lá salvar aquele povo. Freitas, Deus abençoe você e sua família. Bom dia, Pai do Senhor. Tudo na bom paz? Dia. Tudo. Ouça bem. O inimigo, ele faz isso, irmãos. O profeta Jonas, Deus mandou ele salvar aquele povo, ele foi lá do contrário. O diabo já estava esperando ele com um barquinho para sair para o lado contrário. Ele comprou passagem. E já deitou lá no porão, já tirou um soninho, vazando para o lado oposto. O inimigo, ele sempre tem um barco prontinho para você ir para o caminho errado, né? Então, é prestar atenção. Seja cheio do Espírito Santo. Peça a Deus Todo-Poderoso que, através do Espírito Santo, você seja guiado pelo caminho que leva à salvação. Aleluia. Não o caminho que leva à perdição, porque nós temos dois caminhos, o da porta estreita e o da porta larga. O da porta estreita é que leva à salvação. E o da porta larga é mais O da fácil. porta larga mais... é o que leva ao inferno, irmãos. Amém. Então, vai ser difícil, você vai ter pedras no caminho, você vai ter lutas, vai ter batalhas, mas você vai chegar, né? E o Senhor fala que quando você chegar lá, nem os olhos viu, nem os ouvidos ouviu, que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu tô assim, eu fico aguardando ansiosamente. Amém, o que Deus tem para mim, tem para você. E eu espero que naquele dia nós possamos, né? Nós possamos todos juntos estar ali na glória, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por ter conseguido passar por tudo isso. E somos vencedores naquele que nos fortalece todos os dias através da palavra dele. É o Deus de amor, é o Deus de bênção, é o Pai zeloso, irmãos. Nosso Pai é maravilhoso. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Então Deus abençoe. Nós já oramos pelo caderno de oração no início da live. Que o Senhor possa colocar todas as nossas pessoas que nós colocamos as intenções do caderno de oração. Pai. O Senhor coloca sua mão poderosa. Para vocês que entraram na live, que vão ver depois, que o Senhor possa abrir hoje o entendimento, a mente,
o coração, para vocês guardar essa palavra. E aconselhamento não é de Elcio, não é de Célia. Nós lemos... Enganoso é o coração do homem. Nós lemos o que está escrito na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura e no Evangelho, né? Para a gente ficar melhor, né? Como ser humano, como homem, né? O nosso alvo é a salvação. Daqui a gente não vai levar nada. Nada. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos todas as pessoas que estão conosco nesse momento de oração nas tuas mãos. Pai, olha que bonito, pedindo que o teu né? Espírito Santo esteja presente conosco cada família, todo cada dia, casa, cada família, cada cada lar criança, que entrou, Pai. cada trabalho, cada trabalhador. Nós apresentamos diante de Ti. Pedindo E que o Senhor Senhor abençoe possa a fazer para a família nossa deles, vida, não Pai. o que o nosso coração pede, mas o melhor para nós, segundo a Que o sua Senhor vontade conhece, sabe e a o que é sua melhor. misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar nossa mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós, e né, ajuda Ed? Deus, Quem impedirá, né, Ana, Maria, ninguém, Hoje, nem terça-feira, nós temos um núcleo na casa do Merel, da Ju. E vocês estão convidados. E quem for de patrocínio estão convidados para participar conosco. Das 19h30, às vezes uma horinha para a gente orar pelos enfermos. A Você paz, está Maria. precisando de alguma oração, de alguma unção, de alguma coisa, que Deus possa te abençoar. Se tá você bom? estiver precisando irmãos, não é bom que o homem esteja só. Está Sim. passando por um problema? Chama ajuda, pede, a gente vai, ora junto, né? em nome de Jesus. Tá bom? Natália, Deus abençoe. Amém? Todos que Deus entraram, abençoe. né? O momento, uns vão para o vale, outros vai para o monte, outro vai num cantinho da igreja. Como o pastor Maurinho ministrou domingo, levante teu altar, né? Onde você chegar, onde você chegar, faça o teu altar, né? Louve a Deus, apresente teu altar para Deus ali e Ele te abençoará. Como fez com Abrão, faz com cada um de nós. Amém. Amém? Amém? É o mesmo Pai do Deus. Senhor, bom dia, chuva de bênção. Chuva de bênção. Ó, Vandeir, Maria, glória. Pai do Deus Senhor, abençoe. essa conexão está tão lenta. Aí, foi, pronto. Paz, bom dia, Maria, Vandeir, Edna, Ana. Dona Ana, Natália. Valber, Natália, quem mais Nelson entrou? Freitas. Edna, Nelson Nelson, todos que entraram na live, se eu esqueci o nome, vocês perdoam, que não dá para ler, só dá para ver a fotinha. A foto. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.